Olá, meu nome é Eliane, eu sou de Santos e o meu primeiro contato que eu tive com a Market Minds foi assim. Algum tempo atrás eu tive uma empresa, depois tive uma loja, parei com tudo, fiquei um tempo afastada. Nesse inteirinho meu marido foi trabalhar como corretor e aí em certo momento a gente resolveu que ele iria partir para uma carreira solo e ele resolveu abrir uma imobiliária virtual. Em contrapartida, no mesmo período, por uma série de acontecimentos na minha vida, eu resolvi abrir um e-commerce de moda feminina. Então, o site do meu marido foi montado por um amigo nosso. O meu eu fiz através de um desses sites prontos que existem por aí. E o amigo que fez esse site do meu marido, ele falou o seguinte: olha, só que agora você precisa entender que ter um site na internet não é o suficiente. Você vai ter que aprender muita coisa a respeito do que você tem que fazer com esse site para que ele seja visto. Porque as pessoas não é como uma loja física que as pessoas passam na porta. Então você precisa divulgar e ter uma série de atitudes até para ele aparecer no Google, uma série de coisas. E aí eu fui pesquisar a respeito de marketing digital. Quando eu entrei nessa pesquisa, eu não sei em que momento eu cruzei com a Market Minds. E aí, de repente, tudo que eu entrava, fosse em site de moda feminina, fosse uma sapataria, fosse uma farmácia, fosse o que fosse, estava lá a carinha da Caroline atrás de mim. Eu falava, gente, mas não é possível, ela ter anúncio em tudo que é lugar. E abria não sei o que, abria o Face, estava lá a Caroline me convidando para entrar, para conhecer o Market Minds, ia ter um congresso e falava desse congresso. Eu falei, gente, não é possível uma coisa dessa. Depois eu fui descobrir que eu estava sendo vítima de um remarketing dela, né? Mas até então eu nem sabia que existia isso. E aí eu vi esse convite para o congresso deles. Eu entrei porque era gratuito, falei, bom, eu vou conhecer um pouco do que é marketing digital. E ali, quando eu peguei e comecei, e eu levei muito a sério, porque aí eu peguei assistia todas as palestras, essas que eu não conseguia, eu punha o meu tablet na frente do computador e gravava a aula e tal. E, um certo momento, no meio da situação, eu literalmente tive vontade de chorar. Eu falei, gente, eu estou me sentindo dentro daquele filme Jornada nas Estrelas, andando num universo paralelo. Eu não estou entendendo nada, eu nem sabia que essas coisas existiam, eu não sabia que tudo isso precisava ser feito, que isso faz parte de você compor e fazer com que o seu site tenha vida, e precisa. Hoje eu entendo que precisa de todas essas coisas. Então eu literalmente tive vontade de falar, não, isso não é pra mim. Só que aí eu mesma falei pra mim, calma, para, não é bem assim. No mesmo barco que você está, todas essas pessoas que estão assistindo essas palestras estão. Então, se elas vão conseguir, você vai conseguir também. E um dos palestrantes, eu não me lembro bem qual deles, comentou o seguinte, ele falou assim, tudo que você for fazer, não tenha pressa de fazer todas essas coisas que você está descobrindo nesse congresso, todos os assuntos, todos os segmentos, faça um após o outro. Não tenha pressa de ver retorno de tudo, conhecer tudo, se envolver em tudo, porque você vai dar um nó na sua cabeça. Então, vá se aprimorando passo a passo, conheça um assunto, depois conheça outro assunto, depois conheça outro assunto, e aí eu entendi que realmente era isso exatamente que eu estava fazendo. Eu estava achando que eu tinha que fazer tudo ao mesmo tempo, e aí eu comecei a ouvir e setorizar os assuntos e ver cada palestra, qual assunto ela envolvia, e eu fui me inteirando disso, de um pouquinho daquilo, tal, e aí eu vi que eu era capaz de fazer algumas coisas, outras eu poderia fazer parte e outras eu necessitaria de um profissional. Mas eu conheceria aquilo
o qual ele iria me vender ou me oferecer, e eu não iria cair de gaiata na mão às vezes de um mau profissional. Então, toda aquela base que eles estavam dando ali nada mais era do que um pacote de coisas que eu poderia conhecer e escolher o que eu posso me envolver totalmente, o que eu consigo me envolver em parte, e aquilo que eu preciso realmente da ajuda de outro, né? E a Caroline, ela nos ajudou muito, pelo menos a mim, né? Porque eles são, o Frederico também, eles são muito dispostos a ajudar você. E uma das coisas muito bacanas que eu entendi e que eu agradeço é que eles não nos dão o peixe, eles nos dão a vara, mas ficam ali do teu lado acompanhando você pescar, né? Porque se eles fossem pescar para mim, e o profissional que prometer isso para alguém, ele está prometendo uma forca, porque uma hora você tem que administrar a sua empresa, ele não vai ficar ali administrando para você, você não pode ficar refém de um profissional, né? Você tem que caminhar com as suas pernas, você precisa pensar que a empresa é sua e você precisa aprender a administrar a sua empresa melhor do que um profissional que está te orientando. Então, confiar às vezes que ele tenha que fazer tudo para você é um engano muito grande. E eu entendi que isso era o que ela estava me oferecendo, e ela me oferece isso muito bem. A Market Minds, ela te oferece esse acompanhamento, eles te dão a forma como você vai caminhar, qualquer coisa que você pergunte para eles. Outro dia eu perguntei uma coisa para ela, eu solicitei uma situação para ela que não tinha nada a ver com os meus negócios, e eu só comentei uma situação que tinha ocorrido durante a semana, mas eu não estava pedindo uma orientação, só estava comentando, olha, não deu por causa disso e tal. E ela falou, deixa eu ver então o site do teu marido e tal. Ela já entrou, isso, uma conversa pelo Face, ela já entrou no site dele, já falou, olha, faz isso, faz aquilo, coloca isso, se você colocar isso no Face dele vai ficar bom. É andar aquela milha a mais com você sem que você esteja pedindo. Então eu acho que o bom profissional é esse, ele sabe ajudar você, e essa ajuda que ele te dá, para ele é muito fácil, ele está acostumado a falar aquilo, mas ele não tem necessidade de estar oferecendo aquilo o tempo todo para você. Ele faz aquilo porque ele gosta do que ele faz. E para ele são coisas muito simples, mas para você que não sabe, que não tem domínio do assunto, é um tesouro que ele joga na sua mão, porque ele simplesmente dá aquele start que você não sabe dar, né? Ele te dá aquela saída que você não sabe achar sozinho, você não entende como funciona isso, e ele vai te dizer, olha, assim que a engrenagem funciona. Então faz a engrenagem funcionar assim, que você vai ver que você vai ter resultados. E diante disso, eu acho que qualquer um que se tiver a assessoria deles vai estar muito bem assessorados. A gente vê que são pessoas preparadas, pessoas que dão dicas certeiras, não fica enrolando, não fica vendendo uma ilha, te oferece depois um casebre, não é isso, né? Você vê que eles vendem exatamente aquilo que eles te oferecem. Então você se sente segura daquilo que você recebe deles. Eu lembro muito bem da palestra do Frederico, que ele falou uma das coisas mais básicas, mas essenciais para a administração de uma empresa, que ele falou sobre planejamento, de tempo, de organização, de metas, tudo aquilo que a gente acha que é secundário, que uma hora você pode pensar nisso, mas você não tem pressa de pensar nisso. Você, na verdade, você descobre que isso é essencial para fazer a tua empresa decolar ou para ela afundar de vez. Então, tudo isso que eles oferecem, essa disposição que eles ficam ali, qualquer pergunta que você faz no Face, eles respondem, eles estão sempre dispostos a andar essa milha a mais com você. E é isso, todas as palestras que eles nos deram, todos os encontros que nós tivemos, eles são muito rápidos em responder para você, eles não te deixam com dúvida. Se você jogar qualquer pergunta lá, eles vão respondendo. Então é uma coisa bacana em que você tem que saber o que fazer com aquele pacote. Ele te dá um pacote de coisas bacanas na tua mão e você tem que saber o que fazer com isso. Não adianta você achar que ele vai pegar na sua mão e vai escrever para você. Não vai. Não vai. E agradeça a Deus que ele não faça isso mesmo. Então eu agradeço por ter conhecido, por ela ter andado com esse remarketing atrás de mim, né? Porque talvez eu não tivesse conhecido o trabalho delas, a gente vê que deles, a gente vê que
tem muito profissionalismo, são pessoas sérias, são pessoas comprometidas, tarimbadas. Então, eu agradeço muito o fato de eu ter conhecido a empresa e ter conhecido essas pessoas que sabem muito bem fazer o trabalho deles e ajudar você a crescer, a atingir o seu negócio. Uma outra coisa que eu aprendi também é que as coisas não são um estalar de dedos, elas vão demorar, elas são lentas, e você tem que ter paciência para as coisas acontecerem, porque quem quer as coisas para ontem, ontem a palavra já fala, é ontem, já passou. Então não existe o ontem, você precisa aprender a andar devagar e você caminhar com precisão, acertando aquilo que precisa ser acertado, sem pressa de resultados, porque a pressa do resultado ela vai te levar a às vezes não é aquilo que você precisava, então pela urgência, pelo imediatismo você não chega a lugar nenhum, e quem te oferece também esse imediatismo, tome muito cuidado, porque isso não acontece, isso não existe. Só acontece as coisas mediante você caminhar e ser insistente e perseverante e dedicado e se esforçar para que aquilo funcione, se render, saber que você não sabe tudo, que você precisa aprender sempre e mais, mesmo que você nunca vá aprender o suficiente para fazer aquilo sozinho, mas você precisa conhecer para saber aquilo que te oferecem, aquilo que você é capaz de fazer, né? Eu acho que é isso. Quem conhecer e quem precisar do serviço deles, eu acho que não vai se arrepender, vai ter uma boa assessoria, e é isso. Obrigada, e é isso aí. Obrigada.